Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, do dimensionamento de rebite e parafuso, mas analisando ali as normas, que regem esse dimensionamento, que é a norma para estruturas metálicas, ali, então, analisando esses dois elementos de fixação. Então, nas nossas aulas, o que a gente aprende? Os conceitos teóricos, conceitos básicos de engenharia, ali, e também utilizamos as normas técnicas. Só que as normas técnicas, a gente utiliza ela de forma simplificada. Por que simplificada? É facilitando, ali, o nosso aprendizado em sala. Então, muita coisa é simplificada dessas normas. Então, você vai pegar um projeto, o que você vai fazer? Você vai procurar as normas técnicas, certo? Então, com a base que você tem aqui do curso de engenharia, você vai conseguir desenvolver. Então, para a gente dimensionar aqui, depois eu vou passar até uns pedaços, alguns pontos das normas ali, para a gente ver, é muito grande as normas técnicas para a gente estar abordando tudo, mas com o conhecimento que você tem aqui, dos nossos cursos, de engenharia mecânica, da disciplina de elementos 1, elementos 2, resistência, todas as disciplinas ali que envolvem normas técnicas, elas são de forma simplificada, para melhorar a didática em sala. Então, algumas considerações ali são feitas em relação a isso. Então, olha só, quando a gente aprende aqui em sala, a gente vê o quê? As equações básicas. Tensões de cisalhamento e tensão normal, o cisalhamento médio, que é o que a gente adota para o dimensionamento de rebite e parafuso. Então, que é a força sobre a área da seção. Então, tem que saber qual é essa área da seção. São áreas diferentes, dependendo da situação, como nós vimos nas aulas anteriores. E essa tensão que a gente calcula ali, eu comparo com a tensão admissível, que é a de cisalhamento, a de escoamento sobre o fator de segurança. Então, aí são o que? Os conceitos básicos que a gente aprende. Aí, agora vem, qual que é o diâmetro do meu rebite, do meu parafuso? A gente vê que a gente pega 50% da chapa de menor espessura, Isso aqui ainda mais em cisalhamento. Mas isso aí é o que? É a prática recomendada. Isso aqui nem tem ali da norma, você tem em relação a isso aí, porque eu não posso ter um rebite grande, porque já foram feitos vários, viu que o ideal, a maioria dos casos, tudo que vai estar aplicando, vai estar nessa forma. Então, essa é a prática, tá? Tem que ser exato? Não, para cima, para baixo, ali um pouco mais próximo, depende da minha situação. E lógico, buscando, como a gente viu nas aulas anteriores, os catálogos de rebite, de parafuso, porque eu não vou mandar fabricar um. Aí vem, o diâmetro do furo. Isso aqui tem na norma, só que a gente o que? Padronizou aqui para ser 6% maior do que o diâmetro do rebite ou do parafuso. E outras situações que a gente tem que é importante é a superposição. Se eu tenho duas chapas, uma sobre a outra, aí a gente vai analisar. Ou tem a cobre-junta. Simples, a cobre-junta dupla. Essas cobres-juntas são mais utilizadas para quê? Para quando eu tenho perfis de estrutura de aço, perfil I, cantoneira, outros perfis que não tem como eu fazer o que é a sobreposição dela. Eu tenho esse mesmo alinhamento, então vou precisar botar uma outra chapa como cobre-junta. A gente já falou em relação a isso no anterior. Então, são conceitos básicos, Esses dois aqui são contas básicas ali que tem, mas a gente acaba retirando da boa prática. Então, para dimensionar um rebite ou um parafuso, eu tenho uma tração, se o meu parafuso é de tração, a gente já viu, ali como que a gente faz. No caso aqui do cisalhamento do rebite ou parafuso, a compressão na parede da chapa, a tração na fragilidade da chapa e o espaçamento mínimo entre eles. Então, esse espaçamento mínimo aqui, a gente acaba trabalhando ali com tração, compressão ali, mas não mais ali o cisalhamento, e a gente tem já no de parafuso, que é o que sofre a tração lá na aula, explicando ali como que é feito esse dimensionamento. Aí a gente vem, qual que é o espaçamento mínimo? Então, eu até falo, seguindo a norma NB14, a distância entre os furos é 3 e a distância entre a borda livre, da ação da força ali, ó, que é onde eu não tenho a força puxando tração, é 1,1. E a borda aonde eu tenho a tração da força é 2. Isso tudo vezes o diâmetro, 1,5, 3 e 2 vezes o diâmetro. Então, isso aqui ele saiu dessa
norma. Aí vai lá, professor, essa norma NB14 é de quando? Realmente, ela é uma norma antiga. Mas agora a gente vai entrar numa fase que a gente vai fazer uma comparação de normas para ver, né? Essa norma é uma norma antiga, quando a primeira vez eu preparando aula, até o que tinha, que via, não era tão simples até a gente encontrar algumas normas, né, na internet, né? Eu trabalho em sala de aula, dando aula para engenharia desde 2006, então, né, já é algo um pouco mais antigo. Então, mas a gente vai ver que as atualizações são para melhorar, são para enriquecer, são para ampliar as normas, né? Que é o que a gente tem que seguir. Então, isso aqui, ó, já são recomendações da norma, mas não é o que está especificado na norma exatamente. São simplificações que foram feitas para quê? Para atender as normas e facilitar o entendimento de vocês, para vocês saberem que isso é importante. Isso é importante, né? Esse espaçamento. Então, pessoal, aqui é a aula, né? É para meio didático, vai ter várias simplificações ali de normas técnicas, mas no projeto a gente vai ter o quê? Que buscar a norma que regulamenta, a norma que instrui em relação a isso, tanto para concepção do projeto, da fabricação, da montagem, da instalação, da manutenção, de tudo que tem. E para que existe a norma? Para garantir que o projeto é eficiente, seguro e de qualidade. Certo? Então, aqui algumas normas, ó, a ASME, né? Que é uma norma bastante conhecida ali, a ABNT, né, na verdade aqui no Brasil é mais conhecido, que a gente mais ouve falar, a DIN, que é uma alemã, que a gente fala muito em vários ali, né, dos nossos cursos aqui, das nossas videoaulas, e a API voltada para o petróleo. Então, nem todos os projetos vai ter sua norma definida, igual essa norma que a gente vai mostrar agora, ela não é norma para dimensionamento de rebite, norma para dimensionamento de projeto, não é essa norma, né? Então, mas ela tem essas informações. Então a gente vai ter que buscar qual norma contempla o que eu quero. E vou ter que seguir o que a norma diz. Então não vai vir com o nomezinho bonitinho. Igual, olha assim, essa norma NB14, é o que eu falei com vocês, olha o título dela. Projeto de execução de estrutura de aço e edificações. Né? Uma norma de 86, né? Com 129 páginas. Aí agora tem uma norma atual que é a NBR 8800, que ó, é de 2008 e ela tem 237 páginas. Né? Ela fala o quê? Projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto. Olha só, mudou o título, quase dobrou o número de páginas. Uma norma que 30 anos depois, 32, né? 32? É, acho que é. Não, 22, né? 22 anos depois. Então, olha só. E é essa que a gente segue. Para quê? Para o dimensionamento do meu rebite parafuso, para parte do dimensionamento. Porque parte é o quê? É o que a gente aprende de resistência dos materiais. Aqueles critérios, tensão, né? Cisalhamento, esmagamento, fragilidade da chapa. Isso não tem aqui na norma, que são os conceitos básicos. Então, ó, o que vem na norma antiga? Ó, é o item 7.3, parafuso para barras rosqueadas, né? Como fosse ali, né? O parafuso sem a cabeça, né? E parafuso para barra redonda rosqueada. Ó, botou já quer redonda, né? Não é isso. Então, aí esse aqui vem, parafusos A440, apertado para atingir isso e tal, se devem estar de acordo com essa norma. Uma norma internacional, ela para este parafuso está de acordo. Aí olha o novo, prescrições para norma especificam, ó, esse tipo de parafuso, para esse tipo de parafuso, com esse tipo de rosca, né? Para essa classe, para isso tudo, e tem que estar conforme quem? Especificado com essa norma. Né? A rosca tem que atender essa norma. Então, vê, as normas sempre saem da internacional para a brasileira. Se você tem a brasileira, vai dar para te utilizar. A não ser se a empresa vai prestar serviço, ela quer que siga uma norma internacional, né? Algo do tipo. Mas elas todas estão ligadas. As brasileiras vão vir, né? Normalmente ali das internacionais.
Então, olha só, o que, que a norma atual fala do espaçamento mínimo, né? A NBR 8800, ó. A distância entre eles é 2,7 do diâmetro, de preferência 3, sendo ele quem? O diâmetro do parafuso, né? O espaçamento mínimo da norma antiga, a distância entre furos é 2, não pode ser menor do que 2,7, de preferência 3, sendo que ele é diâmetro nominal. Entendeu? Então, né, a mesma coisa da antiga para atual. E o que, que a gente bota aqui, ó? Essa distância que ele está falando, mínimo. A distância mínima entre dois rebites é 3D. Já seguiu, você vai botar 2,7, 3. Lógico, às vezes fica um pouco menor, aí você pode botar um 2,8, um 2,9, fazer um ajuste ali, entendeu? Em relação a isso. Só que aqui em aula, né, não precisa, vou adotar 3, porque o aluno sabe que esse espaçamento é importante. E 3 é o quê? É o de preferência. É que faz preferência, bota 3. Então, segue aqui esse 3 de preferência. É o que dá em aula, é o que está na norma. Só que de forma mais simples. Essa mesma tabela a gente vai utilizar aqui, ó, esse mesmo quadrinho, para essa de 1,5 para essa de 2. Então, quando fala a distância mínima do furo de bordas, ó, os dois estão aqui. Então ele fala o furo padrão que a gente tem, ó, tabela 18. Furo padrão, ó, tabela 14. Né? Então, o que, que a gente tem? Essas medidas que estão aqui. Então, olha só, quem que é? Meia polegada é 22, 5 oitavos é 29, ó. Meia polegada é 22, 5 oitavos é 29, é a mesma. Só que tem diferença, ela pode ser 22 ou pode ser 19, ela pode ser 29 ou ela pode ser 22, ó, que é o que está aqui. 22, 19 ou 29, 22. Isso depende de quem? A borda é cortada com serra ou tesoura, a borda é laminada ou cortada no maçarico. Né? Então, isso o que dá uma diferença, né? De um ali para o outro, né? Porque quando a gente altera isso, em ciências dos materiais, vocês estudaram, altera a resistência mecânica dele. Vai mudar essa resistência mecânica, a microestrutura dele. Então, para cada um, para cada diâmetro, eu tenho essas dimensões. Né? Então, vou botar essa tabela para a gente estar analisando o que é cada um. Não, aqui a gente padronizou. 1,5 aqui por sentido, de 2 aqui para o outro que tem, né? Para eu ter aqui, evitar aí essa fragilidade, né? Para cada um deles, né? Que a gente vai ter, que a gente bota, ó, furos alargados, a distância, né, para o perfil da barra ligada não pode ser inferior ao da tabela, sendo acrescido quem? Esse meus betas, ó. Então, por que que um é 2 ao invés do 1,5? Porque vem esses meus betas aqui multiplicando, né? Por isso que de um lado é 1,5 que ele está me dando, e o outro, né, aonde que tem o que? Vai ter o outro, ele vai estar um pouco menor. Então, isso aqui, se a gente tira uma média mais ou menos dos valores, vai dar o quê? Uma proporção, né, em relação ao D que a gente usa nessa figura. Então, aqui na tabela, ó, ela está especificando para nós. Beleza? Então, né, para cada uma, o zero para bar na direção paralela à borda considerada. Para furos alargados, né, perpendicular à borda considerada, 0,2. Então, 0,15. Então, são vários desses valores. Então, aqui a gente pega uma média. Eu tenho a diferença da borda que é com a força e sem a força, né? E essas minhas dimensões. Então, isso ali, para a aula, a gente pega um geral, como se fosse uma média, para facilitar e não ter ali, né, tanto essa diferença toda. Aí o outro que entra, né, o espaço mínimo ali, ó, dos parafusos, né, que vai ter o espaço máximo dos parafusos, né, a distância máxima ali do parafuso, você vê que ela vem aqui para cada um, mas a gente nem considera a máxima. A gente quer otimizar que ali essa mínima que é importante, né? Então a máxima vai ser
bem maior ali o espaço, então a gente nem considera em aula. Vamos olhar a mínima, vamos preocupar, saber que é importante essa mínima, que ela pode gerar os problemas de fragilidade. Aí vem os diâmetros do furo. De acordo para cada diâmetro, eu tenho o diâmetro do furo. Se é padrão, se é para alargador, para cada um ali que você tem. Então é mesmo, norma antiga, norma nova, né? Bem, né? Igual ali as duas. E aqui a gente bota o quê? Aquele 6% a mais. Então, imagina uma outra tabela, isso tudo. Isso acabar dificultando, né, esses pequenos detalhes para os alunos estarem aprendendo. Então, por isso que tem aquelas simplificações, né? Ó, tu tem norma antiga, ó, relativa ao emprego, né, de cada um. Então, vê, ó, eu estou usando a NB14 porque ela é basicamente o que eu uso igual a NBR 8800. Então, tem necessidade. Ah, vou estar ali atualizando, vou estar ali seguindo. Esse mundo, normalmente, eles vão estar mantendo, né? Em relação a isso. Então é importante a gente usar as normas técnicas, mas lembrando, aqui, se você pegar uma norma, não vai estar igual a gente vai estar utilizando aqui na nossa sala, a gente simplifica elas em relação a isso, beleza? Você achou que esse vídeo vai contribuir bastante aí para vocês, né? Então curte aí, deixa aí seu comentário, se quiser que eu deixe esses slides, eu coloco aí para vocês aí, né? Escreve no comentário para eu ver se vale a pena eu desprender um tempo para colocar esses PDF dos slides e compartilha. Você acha aí que seus colegas vão gostar desse vídeo, vai contribuir ali para o aprendizado dele. Até a nossa próxima aula.